Por que tanta pressão para o povo estar dentro das igrejas? Porque a preocupação desses pastores é manter o povo centralizado dentro das igrejas. Porque a pregação desses pastores para ensinar o povo a ter vida com Deus é centralizada no ambiente igreja, colocando no entendimento do povo que se não tiver nesses ambientes, não é de Deus, não é salvo, não tem comunhão com Deus. A pergunta é, por que essa preocupação? Por que essa pregação centralizando a igreja e não Cristo? Por que essa pregação levando o povo a ser fiel, escravo, devoto, praticante de vida religiosa dentro de igreja e não a Cristo na palavra dele? Porque eles centralizam tudo para com Deus dentro das igrejas e não em Cristo. Meus amados irmãos, quem quiser permanecer preso na mentira, sendo negócio dos homens, vivendo perdido, caminhando contrário à direção de Deus, afastado de Deus, na mentira de que estão em Deus por meio de suas igrejas, na direção dos seus pastores, que vão, que fiquem, que permaneçam. Mas quem quiser ser liberto dessa prisão de Satanás, onde leva o povo a estar escravizado na mentira, aprisionado dentro dos ambientes chamados igreja, sendo negócio dos homens, que permaneçam. Mas quem der ouvido à verdade e conhecer essa verdade, será liberto. Eu estava vendo uma pregação de alguns pastores, né? Na verdade, ouvindo algumas pregações, ensinamentos, instruções, dadas por esses pastores, principalmente esses que têm nome, fama e que estão nos grandes ministérios, na mídia, aonde arrasta multidões, milhares de discípulos são venerados, idolatrados, endeusados, como homens de Deus, cheios do poder e da unção, a quem o povo coloca como guia da sua vida com Deus, os homens, os líderes das igrejas, e não Jesus. E eu estava vendo dentro de algumas dessas ministrações que esses homens fazem, e observando qual é o centro da mensagem dele para o povo. Observando para onde eles conduzem o povo no entendimento da vida com Deus. E eu vendo, dizendo, meu Deus, que ação maligna, que influência do diabo na mente desses homens, usando esses homens para tirar o povo de Cristo de uma forma sutil, onde o povo não percebe. E o povo pensa que estou indo a Deus pelos ensinamentos desses homens. Que se a gente for analisar, vai tirar o povo, está tirando o povo da direção de Cristo. Os ensinamentos desses homens, dentro desses centros religiosos, chamados igrejas, aonde a operação dentro desses ambientes não há Jesus. Pronto, daqui a pouco ele está chegando. Beleza? Vamos mais barato, não?
Então, meus amados irmãos, comunicando a vocês isso que eu estou aqui, levando para você ser esclarecido, dentro desse conceito pregado, desse princípio de valores, dessa direção que esses pastores colocam vocês, guiam vocês, levam vocês a viver, praticando, sendo devoto e consagrando a vida e o viver de vocês por meio das igrejas. Vocês estão perdidos de Deus. Porque o que esses pastores querem é escravizar vocês para servir a eles dentro das igrejas dele, não de Deus. Essa igreja que você está não é a igreja de Deus. Essa igreja que você está não torna você membro da igreja de Deus. Não dá garantia de salvação a você. Esse ambiente religioso que você vive devotando e consagrando a sua vida como se fosse para Deus, centralizando seu viver dentro de atividade, tarefa, compromissos, responsabilidade, que você vive dentro desse sistema religioso igreja, na direção desse líder que coloca para você fardo e jugo de servidão, como se fosse obra de Deus, servir a Deus, você está perdido. Você que está ouvindo aí, está perdido. Porque o propósito desses homens é centralizar a sua visão de vida com Deus, não é em Cristo, pela palavra dele, é nas igrejas, pelos trabalhos e obrigações que eles colocam para vocês, como se fosse de Deus. Porque o que eles querem é manter o domínio sobre vocês. O que eles querem é manter vocês como negócio dele. O que eles querem é manter vocês escravos na mentira deles, servindo e mantendo o funcionamento da igreja deles. E para isso acontecer, vocês têm que estar aí nas igrejas, servindo como se fosse a Deus. Essa é a mentira que Satanás coloca para prender vocês mentalmente por essa mentira dentro dessas igrejas, onde vocês pensam que estão entregando a vida de vocês, escravizando sobre serviço para Deus, e não é. Olha o que esse pastor chamado Marco Felicianos, olha o que ele pregou. Ensinando as pessoas que as pessoas que não estão dentro dos ambientes chamados igreja não têm comunhão com Deus, não vão ser salvos. Eles pregam isso literalmente desfazendo do sacrifício de Cristo, anulando a exclusividade do sacrifício de Cristo. O único meio e a causa da salvação é o sacrifício de Cristo. Não é por ninguém estar dentro de igreja. Não é por ninguém estar praticando obra de igreja. Não é por ninguém estar escravizado no domínio e na autoridade de líder de igreja. Olha o que esse pastor Marco Feliciano pregou. Chamando os que não estão dentro de igreja na mentira do diabo, eles chamam de desigrejado, de desviado. Eu sou um desigrejado. Eu sou um desviado, não de Cristo. Eu me desviei da igreja. Eu me libertei da vida de igrejanismo. Sou desigrejado porque me desliguei de igrejas. Não sou mais escravo do homem dentro de igreja. Eu sou um desviado da mentira do diabo que eu vivia seguindo. Eu me desviei dessa mentira para viver a verdade de Deus, que é Cristo. Não vivo minha vida mais alicerçada, confiando para a salvação de Deus dentro de igreja. Eu vivo em Cristo, o único meio de salvação. O lugar onde eu devo estar, não igreja. Então esse pastor Marco Feliciano, ele pregou dizendo que todo aquele que está fora das igrejas não serão salvos. Ele pregou isso abertamente. E o povo, os seguidores dele,
Aleluia, glória a Deus, amém. O povo tudo perdido na mentira do diabo, seguindo esses homens dentro das igrejas. Desviado de Cristo, porque eles negam a Jesus. Eles anulam o sacrifício de Cristo. Eles colocam a vida do homem para com Deus dentro de igreja. Eles colocam a salvação do homem dentro de igreja. Eles colocam o princípio do homem estar em Deus por meio de igreja. Eles anulam. E o povo não vê isso porque é tão cego, vivendo essa mentira. Um homem que se diz de Deus pregar uma mentira dessa, desfazer da verdade do Evangelho, falsificar e deturpar o que o Evangelho ensina, esse homem é de Deus, irmão? É de Deus para a multidão dos seguidores dele. De Deus não é quem diz que é e está dentro de igreja, mostrando que é a autoridade de Deus. De Deus é quem está em Cristo, no Evangelho, firmado e perseverando nele. Então, esse pastor Marco Feliciano, ele pregou dizendo, se referindo às pessoas que não estão escravizadas no domínio deles, dentro das igrejas deles, eles chamam de desigrejados. Olha o argumento que ele bota para manter os meninos escravizados no domínio deles, os discípulos deles que estão nas igrejas. Eles chamam de desigrejados. E eles dizem que esses que estão fora das igrejas não serão salvos, porque tem que estar no santuário. Que santuário, meu irmão? Que santuário Jesus ensinou a gente estar para ser salvo? Eu pergunto, qual foi a igreja que Jesus ensinou alguém está para ser salvo a Deus, adorar a Deus, dentro dela? Foi a católica? Foi a católica? As evangélicas? Qual foi a igreja que Jesus disse para você ser de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, tem que estar dentro dela? A pergunta é, qual foi a igreja que Jesus viveu como membro e trouxe seus discípulos a ser membro dela? Qual foi? Para esses miseráveis ministros de Satanás, que ganha a confiança do povo, pregando mentira do diabo, desviando o povo da verdade do Evangelho, a serviço do reino das trevas, tirando o povo da direção de Cristo, se colocando como homens de Deus, ensinando o povo mentiras, prendendo o povo dentro dos ambientes de igreja, com a mente cauterizada, escravizados mentalmente, com a mentira do diabo, de que se não estiver na igreja não é de Deus, não é salvo. Tem que estar servindo nos trabalhos, nos sacrifícios de igreja, senão não faz a obra de Deus, não é de Deus. Meus irmãos, nós, verdadeiros profetas para pregar a verdade do Evangelho, temos que condenar e reprovar a mentira do diabo pregada por esses filhos de Satanás, que se denominam homem de Deus, dentro dessas igrejas. Nós temos que protestar, irmão. Condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas, pregada por esses homens e levando o povo a viver essas práticas malditas que o povo está aprendendo e vivendo dentro das igrejas. Aí vem o outro pastor também de nome, famoso na mídia, que arrasta a multidão, Eliseu Rodrigues, um pastor aí que coloca o lugar para o povo estar para ser de Deus, a igreja também. Esse pastor, cada um prega suas heresias. Olha o que esse pastor Eliseu Rodrigues pregou. Que se não tiver na igreja, não tem ligação com Deus. Não é salvo. Porque o lugar do salvo para ter ligação com Deus é na igreja. Esse pastor Eliseu Rodrigues pregou essa heresia. Pregou essa mentira que desvia o povo do único meio por onde o homem encontra e está salvo, que é Jesus, não é a igreja. E para eu estar em Jesus, e eu crer em Jesus, e eu seguir a Jesus, não é por meio de igrejas.
É isso que o povo tem que aprender, que o Evangelho ensina. Vem Marco Feliciano dizendo que se não estiver na igreja, no santuário, não é salvo. Porque tem que estar no santuário, na igreja. Vem o pastor Eliseu Rodrigues e diz, se não estiver na igreja, não tem ligação com Deus. Porque só pode ter ligação com Deus quem está na igreja. Os desigrejados são os que não estão mais escravos, vivendo o igrejanismo, no domínio e na autoridade dos homens. Eles chamam de desigrejado. Aqueles que foram libertos e saíram da mentira do diabo dentro da igreja, eles chamam de desigrejado. E eles dizem que só tem salvação quem está dentro da igreja. Olha a mentira que eles pregam, para manter esse povo tudo perdido aí dentro, escravizado, entendendo que são salvos, porque estão dentro de igreja. Esse povo está renunciando, está desviando do único meio de salvação que o Evangelho mostra. Não é igreja, é Cristo. Mas para esses pastores, não é Cristo, é a igreja. É isso que eles pregam, todos eles. Todos eles. Vai manter essa mentira do diabo. De que se você não estiver na igreja, não é de Deus, não é salvo. Que você não pode ser salvo se não tem uma igreja. Todos esses pastores pregam. Todos eles. Porque eles estão montados os seus impérios para ter os seus lucros na mentira do diabo. Porque se tivessem na verdade de Deus, não estava nesse altar com esse poder sobre o povo, com essa autoridade sobre o povo, com essa posição de glória no meio do povo. Se eles tivessem na verdade do Evangelho, eles não estavam com este grande império que eles construiu e continuam construindo, com a mentira do diabo, prendendo o povo como negócio deles. Então, esses homens que se colocam como a voz de Deus, o guia de Deus, a autoridade de Deus para o povo, são esses que Satanás está usando para prender o povo dentro dos ambientes que eles criaram, chamado igreja, os centros religiosos, onde o povo está preso, escravizado, impedidos de conhecer e de ver a verdade, pela mentira do diabo pregada por esses homens, dentro desses centros religiosos, chamado igreja, que eles dizem que é casa de Deus, que eles dizem que é santuário, aonde Jesus orientou os discípulos dele, a procurar algum santuário, a estar dentro de alguma igreja, a adorar a Deus, servir e ser de Deus, por meio de algum lugar físico, geográfico, instituição religiosa, igreja. É muita investida do diabo e o povo perdido. Milhares e milhões de pessoas escravizadas, perdidas de Deus, dentro dessas igrejas, na mentira do diabo pregada por esses homens. Saia do domínio deles. Saia da direção deles. Saia do ambiente chamado igreja deles, para ser livre, conhecendo a verdade e andando por essa verdade, que é Jesus. Um lugar onde eu tenho que estar para ser salvo, para estar em Deus, para ser de Deus. Não é nenhuma igreja, é Jesus, é Jesus. Ah, mas você precisa de uma igreja. Como você vai servir a Deus se não tem uma igreja? Quem disse a mim que para eu ser de Deus e servir a Deus, eu preciso de uma igreja, instituição, lugar geográfico físico? Jesus, ele me ensina que se eu crer nele e estiver nele, eu estou em Deus e Deus em mim. Jesus não me ensinou a estar dentro de nenhuma igreja, a servir a Deus por meio de nenhuma igreja, a adorar a Deus dentro de nenhuma igreja. Jesus me ensinou que nele eu estou em Deus. Eu sou templo, casa. O altar de Deus sou eu. O templo de Deus sou eu. O culto a Deus é a minha vida e o meu viver. Eu não preciso ir para culto de igreja para adorar a Deus.
Eu não preciso estar dentro de trabalho e obrigação de igreja para servir a Deus. Eu não preciso estar subjugado sobre a autoridade e o domínio de nenhum líder de igreja para estar submisso a Deus. Eu não preciso viver dentro de igreja, sacrifício religioso, campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo, para a minha vida estar abençoada e firmada em Deus. Eu só preciso me manter no conhecimento de Cristo, perseverar em andar na direção do Evangelho, para a minha vida permanecer caminhando com Deus, na salvação de Deus. Esses homens, irmãos, principalmente esses pastores que estão no auge, na fama, no topo, esses homens que estão com seus grandes ministérios, esses homens que são idolatrados e venerados pela multidão de pessoas que vivem atrás, guiados e seguindo esses homens. Esses são os canais de Satanás, não de Deus, para levar o povo à maldição por meio da mentira que eles pregam. Não são homens de Deus, porque eles não estão firmados na verdade. Eles não se mantêm na verdade. Eles prevaricam e não perseveram na verdade que é Cristo, na doutrina de Cristo. Eles contrariam e deturpam o Evangelho, falsificam e anulam o sacrifício de Cristo, impondo para o povo viver como mérito e meio para com Deus, sacrifício e vida de igreja. Se o povo não praticar isso e não estiver dentro das igrejas, não é de Deus, não é salvo. O Evangelho não ensina isso.